Olá, meu querido. Olá, minha querida. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui em nosso canal e desde já eu quero agradecer o seu carinho que sempre tem nos acompanhado aqui em nosso canal. E já quero começar falando sobre o coração. Você já viu o título aqui deste vídeo, que é Corações Turbado. Coração vem do grego de cardia, no português cardíaco. É o principal órgão da vida física, ocupa o lugar mais importante no sistema humano. A função primordial do coração é bombear o sangue para todo o corpo e é considerado a estrutura central do sistema circulatório, bombeando o sangue oxigenado, ou seja, arterial, para as diversas partes do corpo. A palavra carne representa toda a atividade mental e moral do homem, tanto os elementos racionais quanto os emocionais. Em outras palavras, o coração é usado figurativamente para se referir às fontes ocultas da vida. Vou repetir, o coração é usado figurativamente para se referir às fontes ocultas da vida pessoal. A Bíblia descreve que a depravação humana está no coração, porque o pecado é um princípio que tem o seu lugar no centro da vida interior humana. Como eu disse, o coração é a estrutura central do sistema circulatório. Então, o pecado contamina todo o circuito de sua ação. Veja o que Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 15, e o versículo de número 19, falando sobre o coração. Vamos ler Mateus, capítulo 15, e o verso de número 19. Eu convido a você a abrir sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo o que Jesus vai falar sobre o coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Vou repetir. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Diante disso, eu quero ler com você também o Evangelho de João, no capítulo de número 14 e o verso de número 1. O Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 1, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Precisamos fazer aqui uma pergunta. Por que o coração dos discípulos estava perturbado? Então nós temos um ponto de interrogação. Mas para termos essa resposta, precisamos voltar ao capítulo 13 de João. Os judeus estavam se preparando para a maior festa do judaísmo, ou seja, a festa da Páscoa. E aquela Páscoa seria diferente de todas. Primeiro, porque no meio da ceia, Jesus levanta-se, pega uma toalha, pega uma bacia e a enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo foi muito estranho, porque Jesus é o mestre e ele está lavando os pés dos seus discípulos, tanto que quando Jesus chega
para lavar os pés de Pedro, Pedro não permite que Jesus lave os seus pés. Aí Jesus disse assim a ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro então diz: lava-me não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Depois desse fato, aqui no capítulo 13, João narra que Jesus turbou-se e dá a primeira notícia ruim para os discípulos. No verso 21 do capítulo 13 de João, Jesus diz que um dos discípulos o trairia. Veja o verso 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aquilo deixou os discípulos com o coração perturbados, porque eles ficaram olhando um para o outro e imaginando quem seria o traidor de Jesus. É tanto que João estava com a sua cabeça inclinada, encostada no peito de Jesus, e Pedro faz um sinal para que João perguntasse para Jesus se ele, Pedro, seria o traidor. Imagine, aquela primeira notícia deixa o coração dos discípulos perturbados, preocupados, quem seria o traidor de Jesus. Jesus agora dá a segunda notícia ruim para os discípulos. Aqui no verso de número 33 do capítulo 13 de João, ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vo-lo digo também agora. A segunda notícia ruim que Jesus dá aos seus discípulos, que deixam eles perturbados e preocupados, é que Jesus não estaria mais com eles. E para onde Jesus estava indo, eles não podiam acompanhar Jesus. Esta segunda notícia deixa ainda mais os discípulos com o coração perturbados e preocupados. E a terceira notícia ruim que eles receberam é que Pedro o trairia. Olha o que diz o verso 36 e 38 do capítulo 13 de João. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Pedro faz uma pergunta. Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E olha o que Jesus responde para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então, no capítulo 13, os discípulos eles são bombardeados com essas tristes notícias. E eles ficam perturbados com tudo o que eles ouviram. É por isso que Jesus, no capítulo 14, vai dizer: não se turbe o vosso coração. No capítulo 14 de João, Jesus tenta confortar os discípulos e acalmar o coração perturbado deles. Ele deu-lhes 5 motivos porque tinha de deixá-los e voltar para o Pai. Ou seja, Jesus tenta acalmar o coração dos discípulos, o coração que estavam perturbados, a ponto de que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E o primeiro motivo que Jesus dá aos discípulos, dizendo que precisaria voltar para o Pai, é que ele ia preparar um lugar para eles. Podemos ver isso do verso 1 ao verso 6 do capítulo 14 de João. Cristo fala do céu como um lugar real, não apenas como um estado mental. Ele retrata o céu como um lugar adorável em que o Pai habita. Na verdade, a palavra casa em grego significa lugar de moradia, o que se refere
a perpetualidade de nossa casa celestial. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Vou repetir, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. O segundo motivo que Jesus dá aos seus discípulos, dizendo que precisaria voltar para o Pai e ali alegrar os corações dos discípulos, é revelar o Pai para eles. Jesus dá este motivo: eu preciso revelar o Pai a vocês, do verso 7 ao verso 11. E parece que Filipe tinha algum problema na vista, ele queria ver. Lá em João capítulo 1, 46, suas primeiras palavras foram: vem e vê, quando ele fala para Natanael. E em João 6, ele viu a grande multidão e decidiu que Cristo não poderia alimentá-la. Os gregos foram até Filipe e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Jesus deixou claro que vê-lo era ver o Pai. No versículo 7 do capítulo 14 de João, ele promete: desde agora o conheceis e tendes visto. À medida que conhecemos melhor Cristo, vemos o Pai pela fé. Terceiro motivo é garantir-lhes o privilégio de orar. Está lá do verso 12 ao verso 14 de João capítulo 14. Cristo supriu as necessidades dos discípulos enquanto esteve com eles. Nós podemos ver lá em João 16, capítulo 16, do verso 22 ao 24. E agora que retornava ao céu, dava-lhes o privilégio de orar. Ele promete responder às orações a fim de glorificar o Pai. Orar em nome dele significa orar pela glória dele ao pedir tudo o que ele mesmo desejaria. No versículo 12, as grandes obras referem-se aos milagres maravilhosos e às bênçãos registradas em Atos que os discípulos vivenciaram. E as obras que ele faz hoje por nosso intermédio são maiores, no sentido de que somos apenas vasos humanos. E ao passo que ele era Deus encarnado, ministrando na terra. O quarto motivo, ou a quarta bênção, vamos chamar assim, que Jesus dá aos seus discípulos, que ele precisa retornar ao Pai, é dizendo que vai enviar o Espírito Santo, do verso 15 ao verso 26. Nesses próximos capítulos, Cristo tem muito a dizer a respeito do Espírito Santo. Aqui ele o chama de Consolador no estrito sentido da palavra, a fim de que seja para sempre convosco. A palavra outro significa outro do mesmo tipo, pois o Espírito Santo é Deus da mesma forma que Cristo é Deus. O Espírito vivo nos discípulos torna ou toma o lugar do Salvador vivo que está ao lado dos discípulos, né? Ele também é chamado de Espírito da Verdade. O Espírito usa a palavra para condenar os pecadores e para orientar os santos. E a palavra de Deus é verdade. Capítulo 17, o verso 17. O mundo não pode receber o Espírito porque ele vem em resposta à fé. E há muita discussão a respeito do que Cristo quer dizer com voltarei para vós outros, do versículo 19, né? Literalmente ele significa eu venho, fala do presente, para vós. É provável que essa afirmação inclua diversas coisas à volta de Cristo para os apóstolos após sua ressurreição, sua volta para eles por intermédio do Espírito e sua vinda futura a fim de levá-los para o céu. Nos versículos 21 e 26 do capítulo 14 de João, Cristo fala a respeito do relacionamento profundo que os discípulos terão com o Pai
e o Filho por intermédio do Espírito Santo. Eles pensavam que ficariam órfãos, o significado literal de abandonados, mas na verdade a ida de Jesus para o Pai possibilita um relacionamento mais profundo entre os santos e o seu Salvador. Esse relacionamento envolve a obediência e o amor à palavra. E envolve também o ministério de ensino do Espírito Santo. Os cristãos que reservam um tempo para aprender a palavra e depois vivam-na, desfrutam de comunhão íntima e satisfatória com o Pai e o Filho. O amor por Cristo significa amar e obedecer Sua palavra pelo poder do Espírito Santo. E não é uma emoção superficial a respeito da qual conversamos, né? Mas em João capítulo 1, 14, do verso 1 ao 3, Jesus fala a respeito da ida dos santos para o céu a fim de morar com o Pai e o Filho. No entanto, aqui ele fala do Pai e do Filho vivem morar com os santos. E o quinto, Jesus quer garantir a paz que ele provê. Nós vemos isso do versículo 27 ao 31 do capítulo 14 de João. Como os discípulos precisavam de paz, a paz que Cristo dá não é como a do mundo, nem ele a dá da mesma forma que o mundo faz. A paz de Cristo repousa no âmago do coração, sempre nos satisfaz e dura para sempre. Não é uma paz passageira, mas é uma paz que dura. Enquanto a do mundo ela é superficial, insatisfatória e temporária. A paz de Cristo mora no coração. E a do mundo é exterior, é aparente. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição e ascensão, deu-nos paz com Deus. Romanos capítulo 1 e o verso 5. E enquanto os psicólogos falam de paz de espírito, Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 9, resume como o crente pode ter a paz de Deus. João capítulo 14, a frase "o Pai é maior do que eu", que é o verso 28, refere-se ao tempo que ele passou na terra. Ele, como Filho de Deus, é igual ao Pai. E como Filho do homem, em um corpo humano, ele foi obediente ao Pai, o qual deu a Cristo as palavras que disse e as obras que realizou. Cristo derrotou Satanás, o criador da confusão e do desassossego. E ao morrer na cruz e voltar para o céu, no versículo 30 nós podemos ver isso. No verso 31, Cristo assegura aos discípulos que a cruz é uma prova de seu amor pelo Pai, a fim de que eles não pensem que sua morte é uma tragédia ou um engano. Ele morreu porque o Pai ordenou. E Cristo veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Não se turbe o vosso coração. Esta é a palavra que Jesus tem dado a nós. Não fique preocupado, não fique com o coração perturbado. Mas ele diz: eu vou preparar o lugar, e aonde eu estiver, estará vós também. Essas são as promessas de Jesus para nós. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Grande abraço.